Eduardo nunca imaginou que sua vida mudaria dessa forma. O incêndio que começou durante a noite destruiu completamente a casa que ele e sua família haviam construído ao longo dos anos. As chamas não levaram apenas o teto sobre suas cabeças, mas também todos os objetos e memórias valiosas que eles tanto prezavam. Assistir ao fogo consumir tudo diante de seus olhos apertou o coração de Eduardo. Ele viu tudo ser destruído, mas não podia fazer nada. O sentimento de perda era avassalador. O som agudo das chamas e o cheiro forte de fumaça ficaram gravados em sua mente. Mas Eduardo não chorou. Ele se recusava a derramar uma lágrima na frente de sua esposa e filhos. Ele precisava ser forte, ser o apoio deles naquele momento de desespero. Na manhã seguinte, Eduardo voltou ao local do incêndio. Tudo estava em cinzas, um retrato doloroso da devastação causada pelo fogo. O cheiro de fumaça ainda estava no ar, deixando Eduardo sufocado de tristeza. Ele começou a procurar, vasculhando os escombros, mesmo sabendo que dificilmente encontraria algo intacto. A cada passo que dava, pedaços do passado surgiam sob a poeira, fragmentos de fotos da família, molduras queimadas de lembranças que se foram. Suas mãos começaram a fraquejar, mas ele não conseguia parar. Preciso encontrar algo, qualquer coisa que tenha restado, pensou ele. Um pedaço do passado, algo para me agarrar. E então, entre as cinzas, algo pequeno brilhou sob a luz do sol. Eduardo se abaixou e encontrou um relógio antigo. O relógio que seu avô havia lhe dado, uma relíquia de família muito querida. Eduardo segurou o relógio. Suas mãos tremiam ao ver que ele havia sobrevivido de maneira milagrosa. O relógio estava coberto de fuligem e um pouco queimado, mas quando Eduardo o limpou, ele ainda funcionava. Seu coração foi aquecido por um lampejo de esperança. Mas as surpresas não pararam por aí. Sem querer, Eduardo virou a parte de trás do relógio, uma área que ele nunca havia notado antes. Dentro da tampa do relógio, ele encontrou um pedaço de papel pequeno, amarelado pelo tempo. Suas mãos tremiam enquanto ele abria o bilhete, e o que encontrou foi uma mensagem escrita por seu avô há muitos anos. A mensagem dizia: mesmo que você perca tudo, acredite que às vezes a renovação começa a partir das ruínas. O que deixamos para trás não é material, mas a esperança e a força para recomeçar. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Eduardo, lágrimas que ele havia segurado desde a noite anterior. Ele não apenas encontrou um objeto precioso, mas também uma fonte de força e fé para seguir em frente. Seu avô havia deixado mais do que um relógio, havia deixado uma lição de vida poderosa. Nas cinzas, às vezes encontramos o caminho para um novo começo. Eduardo ficou parado diante dos escombros restantes de sua casa, o coração pesado ao ver as lembranças preciosas da família reduzidas a cinzas. Embora o relógio de família tenha sido salvo, a dura realidade diante dele era esmagadora. Ele não sabia por onde começar, agora que a única casa que tinham se tornara ruínas e sua família estava sem teto. No dia seguinte, Eduardo saiu em busca de um abrigo temporário para sua família. Ele pensava em Maria, sua esposa, e nos 2 filhos pequenos, as pessoas que ele mais amava no mundo. Eles precisavam de um teto, um lugar seguro para recomeçar. Eduardo gastou as últimas economias que tinha, pediu dinheiro emprestado a amigos e vizinhos para alugar uma casa pequena e modesta, que ao menos os protegeria de dormir na rua. Os dias seguintes foram marcados por dificuldades acumuladas. Eduardo teve que enfrentar o desafio de como sustentar sua família, agora que tudo havia sido perdido. Ele percorreu a cidade, procurando qualquer trabalho braçal que pudesse conseguir o mais rápido possível. Desde carregar caixas, fazer reparos, até trabalhar em fábricas, Eduardo aceitava qualquer serviço, por mais difícil que fosse. Seu dia começava de madrugada e só terminava tarde da noite, mas ele não podia parar. Ele sabia que se parasse por um dia, sua família enfrentaria ainda mais problemas financeiros. A exaustão física e mental começou a marcar o rosto de Eduardo, mas ele nunca deixava sua esposa e filhos perceberem o quanto ele estava cansado. Todas as noites, ele se sentava ao lado da cama de Maria e das crianças, beijava suas testas quando já estavam dormindo. Sempre que o desânimo tomava conta, ele abria o relógio antigo e olhava para ele como uma fonte de motivação. Eu não posso desistir, dizia a si mesmo. Meu avô me ensinou a sempre levantar após as dificuldades, e eu vou conseguir. Mas a vida não se tornou mais fácil. Maria, sua esposa, de quem ele sempre se preocupava, adoeceu inesperadamente.
Os dias longos de preocupação, estresse e as condições difíceis de vida afetaram gravemente sua saúde. Ela começou a ter febres constantes e seu estado só piorava. Eduardo a levou ao hospital, mas os custos do tratamento eram altos demais, além de suas possibilidades financeiras. O coração de Eduardo se despedaçou ao ver sua esposa enfraquecendo na cama do hospital. Ele estava desesperado, sem saber como lidar com a situação. Em meio à angústia, Eduardo olhou para o relógio de família, o bem mais precioso que lhe restava. Escolher entre uma relíquia e a vida da mulher que amava era uma decisão dolorosa, mas Eduardo sabia o que precisava fazer. Ele decidiu vender o relógio, mesmo sabendo que isso significava perder a última lembrança tangível de sua família. A caminho da loja de penhores, o coração de Eduardo estava dividido. Cada passo era pesado, e ele não conseguia parar de pensar nas memórias ligadas ao relógio. Mas ele não tinha outra escolha. Ao chegar à loja, Eduardo colocou o relógio no balcão com as mãos trêmulas. O dono da loja olhou atentamente para o relógio, seus olhos arregalados de surpresa. "Você sabe o verdadeiro valor deste relógio?" perguntou o dono, com a voz cheia de espanto. Eduardo balançou a cabeça. Ele sabia que era um item de família, mas o dono explicou que o relógio não era apenas um objeto sentimental, mas uma obra de arte de grande valor no mercado de antiguidades. "Eu posso vendê-lo para um colecionador por um valor muito superior ao que você precisa", disse o dono da loja. Eduardo ficou atônito, incapaz de acreditar que o relógio que ele planejava penhorar para pagar o tratamento da esposa valia tanto. Seu coração se apertou de dor, mas também de alívio. Eduardo sabia que precisava vender o relógio, mas entendeu que, por causa dessa difícil decisão, a vida de sua família poderia mudar. Embora sentisse uma enorme tristeza, ele assinou os papéis da venda, confiando que seu avô entenderia e apoiaria sua escolha. Eduardo saiu da loja de penhores com um envelope contendo a maior quantia de dinheiro que ele já tinha segurado. Seu coração ainda não havia se acalmado totalmente da tristeza de vender o relógio, mas o pensamento da saúde de Maria e do bem-estar de sua família deu-lhe forças para superar o pesar. Imediatamente, Eduardo usou o dinheiro para pagar as despesas do hospital. Cada centavo que ele pagava era como se ele estivesse reconstruindo as bases de sua família. As noites de preocupação e os dias de trabalho árduo finalmente começaram a ser recompensados quando Maria começou a se recuperar. Eduardo sentou-se ao lado da cama dela, segurando sua mão com força, seus olhos marejados de felicidade. "Você vai ficar bem, vamos superar isso", sussurrou ele, como uma promessa para o futuro. Após várias semanas de tratamento, Maria finalmente se recuperou. Eles voltaram para sua pequena casa temporária, mas desta vez Eduardo não sentia mais a desesperança de antes. Ele sabia que havia feito tudo para proteger sua família e dentro dele, uma nova esperança para o futuro começava a brotar. Certo dia, alguém bateu à porta de Eduardo. Era o dono da loja de penhores, o homem que havia comprado o relógio de família. Ele trazia consigo um grande envelope, seu rosto iluminado pela excitação. "Eduardo, eu não fazia ideia de que o relógio que você me vendeu tinha um valor tão grande. Depois de vendê-lo a um colecionador, conseguimos um preço 3 vezes maior do que o esperado." Eduardo ficou absolutamente surpreso. Ele nunca imaginou que o relógio valesse tanto. "E como prometido, aqui está a parte que você merece", disse o dono da loja, entregando a ele o envelope volumoso. Eduardo, atônito, segurou o dinheiro, sentindo-se profundamente grato e emocionado. Essa quantia era suficiente para que ele reconstruísse a casa que havia perdido e desse à sua família um lar seguro e confortável novamente. Mas mais do que isso, ele percebeu que o que ele havia recebido não era apenas financeiro. A ajuda de seu avô através do relógio e os valores que ele manteve ao longo dos anos o levaram a uma vida melhor. Uma nova casa foi erguida. Não era luxuosa, mas era aconchegante e sólida o suficiente para abrigar sua família. Todos os dias, Eduardo observava seus filhos brincarem na casa nova, sentindo-se em paz. Ele sabia que a vida lhe havia ensinado uma lição valiosa. Às vezes é preciso perder o que é importante para entender o verdadeiro valor das coisas, e nas cinzas sempre há a chance de um novo começo. Com gratidão e uma nova fé, Eduardo decidiu viver sua vida da maneira que seu avô havia lhe ensinado. Dar e esperar sem exigir retorno, pois o destino sempre encontra uma maneira de trazer o bem de volta para você.
Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!